Galera, eu tô tendo o privilégio, o prazer de receber aqui hoje um cara que... Esse cara é um dos caras mais engraçados que eu acho na vida. Não existe. Só dele abrir a boca, ele já começa a falar, já começa a rir, que ele é demais. Ele é ator, ele é comediante, flamenguista do N, meu craque que jogou aqui o Jogo dos Artistas, que ele vai contar. E eu tô querendo... Ele tá uma sensação no Instagram agora também, que tá demais. Porta dos Fundos, um monte de coisa para falar. Rafael Saraiva, meu irmão. Que alegria ter você aqui. Pô, que privilégio, hein? Meu craque que meu irmão convocou você no Jogo dos Artistas, com aquele cabelinho. Você cabelinho. sabe que eu comecei a fazer academia depois que eu joguei o Jogo dos Artistas. Porque eu fui Como assim, jogar... começou a academia? Não, eu fui jogar amarradão, né? Lá no Maracanã, Pelada dos Artistas. Cheguei lá achando que eu ia, arrebentar, eu aguentei 4 minutos e pedi pra sair. Mentira. Pedi pra sair. Me botaram na lateral direita, fiz ali 2 idas e voltas, pedi pra sair. Aí eu senti uma dor de cabeça. Maracanã é foda. Maracanã é maior do que parece, né? Aí eu falei, cara, eu vou morrer muito cedo. Eu falei, com esse físico podre, eu aguentei 4 minutos e assim, jogando do teu pai, jogando o jogo seguinte, 90. Com 70 anos. Aí eu falei, cara, não é possível que eu esteja assim. Eu cheguei em casa, fiquei de mau humor, fiquei mal. Fiquei bolado, que eu falei, cara, que experiência. Eu vi a foto, você tá com cabelinho, você tava com... Tava fazendo um filme. Ah, por isso. Aí tinha acabado o filme e fui jogar, assim. Aí cheguei em casa mal, assim, pensando, cara, o que eu faço? Ah, tu não entrou depois de novo? Só jogou os 4 minutos? Eu joguei 4 minutos, saí. Aí fiquei, quando trocou o tempo, trocou o segundo tempo, que eu fui jogar na sombra, aí eu pedi pra voltar pra lateral. Jogador de sombra é foda, jogador de sombra. Que fica ali encostado no cantinho. No cantinho, não subi mais nenhuma vez, fiz ali uma lateral muito reservada. Você jogou no time do Bruno ou no outro? Joguei no time do Bruno. Então, foi 5-5. Porra, isso não é normal não, tá? Que ele gosta de fazer uma panelinha que termina 8-3 no não. A gente foi 5-5. Mas aí eu falei, meu irmão, eu preciso fazer academia. Então vocês salvaram a minha vida. Porque se eu não tivesse vivido isso, eu ia estar agora, assim, ofegante dali até aqui. Quer dizer que a gente salvou a tua vida, então? Não, totalmente, cara. E foi maravilhosa a experiência. Você refletiu depois, né? Você chegou em casa, se tem uma coisa que eu fiz foi refletir, que eu não conseguia me mexer, só conseguia pensar. Peraí, tu tá com 24 agora? Tô com 25. Caralho, 25. Tinha 23. Com 23 anos, você falou, peraí, deixa eu repensar minha... Deixa eu fazer uma musculação. Aí você entrou na academia. Entrei. Agora você tá direto? Cara, agora eu posso me considerar um atleta. Agora eu posso me considerar um atleta. Mas você jogava de que posição? Você falou, botaram você na lateral, mas tu jogava de quê? Cara, historicamente, eu sou um meio campista. Historicamente, eu era meia lá. Eu joguei na Gávea. O teu currículo bota humorista, ator, meio campista. Humorista, ator e meia. Eu jogava ali numa meia esquerda, assim, aí inspirado até no Ibson, né, claro. Mas eu fazia ali o meio campo. Esquerda no Ibson? O Ibson fazia tudo no meio campo. É o seu ídolo, era o box to box. Aí eu jogava ali no meio campo. Cheguei a fazer peneira. E aí quando eu fui fazer peneira, né, o futebol é uma coisa muito louca. Cheguei lá para fazer uma peneira, o treinador lá da escolinha do Flamengo me mandou. Aí mandou eu e mais 2 lá da escolinha, tinha 12. Aí eu fui fazer em Volta Redonda a peneira. Era a peneira do Flamengo. 2003, 2012. 2003. Nasceu em 2000, né? Exatamente. Aí cheguei lá. Aí, meu irmão, já chega um branquinho, loirinho, cria do Leblon, de motoristinha, Ed Sheeran, já chega lá, você já vê que a galera já olha assim, o que ele tá fazendo aqui? Aí eu começo a jogar e quando eu jogo, inclusive... Volta Redonda, mano. O cara saiu do Rio pra Volta Redonda fazer peneira. Eu suando, assim, eu todo vermelho, e aí ninguém sabe meu nome, mas começaram a me chamar de Camarão. Então eu volto pra marcar Camarão. Porra, Camarão! A origem é essa, exatamente. Então? Aí eu inventei o Rafael Camarão, porque eu falei... Caralho! Eu sofri esse bullying lá no Flamengo e no futebol não aconteceu. Eu fui tão pressionado. Eu fui tão pressionado, e a galera vinha no meu ouvido e falava assim, se você fizer um gol, eu vou quebrar tua perna. Mentira, você sabe, futebol. Futebol você sabe. Tu chegou de carro lá, não? Cheguei com a minha mãe. Minha mãe, todas as mães lá, assim, na grade, vendo os filhos jogar. Minha mãe lendo o Globo, o jornal na arquibancada. Aí eu falo, claro que é a mãe do Playboy. Meu irmão, cara, eu tinha que ver qual o carro que era o mais simples para poder ir, para não ficar... Porque teve um cara que um amigo meu falou, que era um cara do Barcelona, que veio para cá dar aula, que tinha um clube Barcelona aqui na Bahia, né? E o cara falou assim, o Brasil é todo ao contrário, porque aqui tem uma discriminação ao inverso, né? Quer dizer, aqui, se o moleque tiver... E ele falava isso muito de cultura também, porque o garoto que nasceu com
né, que conheceu países e culturas, não sei o quê, ele tende a assimilar a informação mais rápido, tu tá falando sobre isso. E aqui você discrimina o garoto que é mais inteligente, fala assim, não, tem que ser humilde, né? E aí depois reclama que o garoto não tá entendendo alguma coisa. Aí você fala, pô, mas você não... O cara vem de carro ou alguma coisa? Não, você não instrumentaliza, né? Tipo assim, jogadores de futebol, você não dá educação, você não ajuda o clube, não faz um aparato social. Então, realmente, e depois cobra muito dele, tem que se posicionar. Só que acaba sendo uma coisa, primeiro exclui a vida inteira e depois quer recuperar, sabe? Que treinador aqui não deixa de ser um educador, né? Exatamente. Muitos desses não tem nem pai. Os moleques não vivem com a família, não tem família. Então, é claro que vai ser uma relação diferente, assim. Você vê que é muito raro, né? Um menino playboy virar jogador de futebol. É o Kaká ali, você tem o Caio Ribeiro... O São Paulo, você tá falando só São Paulo, Rogério Ceni, São Paulo. É só São Paulo. Mas, cara, mas é foda. O meu pai, depois de 20 e poucos anos, que ele parou de jogar, tal, ele voltou a carreira, foi pro Japão. Aí chegou no Japão... Pô, o Japão é uma terra de... As caras são trabalhadores. As crianças elas aprendem desde pequena a trabalhar muito cedo. Elas vão pra escola, você não pode ir de carro deixar. Ela tem que parar num lugar, eles têm que ir a pé, todo mundo num frio, de bermuda, não pode botar calça para aprender a sofrer. O japonês tem essa coisa, de aprender a sofrer. Cara, todos os jogadores do Kashima, até garoto amador, todo mundo com o carrinho dele, Toyota, Honda, Mitsubishi. Meu pai falou, pô, demorei sei lá quantos anos para ganhar um carro, para conseguir comprar um carro. E aqui todo mundo tem. E nem por isso deixa de ser o cara esforçado, mas o terceiro mundo tem isso, né, cara? A parte social, ela faz muito discrepante, né? Ela faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença imensa, né? Pô, vocês terem tido essa experiência do Japão deve ter sido muito incrível. E é isso que é difícil você explicar para alguém que nunca saiu do país ou nunca morou fora. Você morou fora, tu expande o teu... Nunca morei fora. Mas fui pro Japão e fiquei muito impressionado, assim, com a experiência humana de organização e também com um certo... Cara, uma consciência social, né, de todo mundo, tem uma relação com os outros muito... É muito digna a experiência de vida lá, assim, para quem chega, para quem vai, para quem mora lá. Você ficou quanto tempo lá? Cara, fiquei 15 dias. E cheguei a pegar um terremoto. Eu tô sabendo. Né? Exatamente, peguei o terremoto. No Harry Potter. Exatamente, eu fui lá no Universal de Osaka. A gente foi lá agora, em julho, que a gente fez o Jogo da Estrela no Japão. Cara, né? maravilhoso. Vocês fazem lá também o Jogo da Estrela? Nós fizemos o primeiro agora, eu fiz lá no Japão em julho do ano passado. Que maravilha. Em Hiroshima, que era 80 anos da bomba atômica e tal. Pô, que lindo. Aí foi Ronaldinho Gaúcho, foi Sidorf, uma galera. Demais. Aí eu cheguei lá na Universal, aí eu tô lá dentro do castelo do Harry Potter, no parque de diversão, aí a escola começa a balançar. Foda. Aí eu falei, pô, é magia, deve ser alguma coisa do Harry Potter, deve ser. Cara, do nada sentaram todos no chão, começa a vir uma voz, aí liga um telão com uma coisa assim, com umas informações, alerta. Eu não entendi nada, não falo inglês, aí eu virei pra a minha ex-namorada, falei, pergunta o que tá acontecendo aqui. Eu não falo inglês. Aí os caras responderam ela, Earthquake. Aí eu falei, o que é Earthquake? Earthquake. Eu não sabia o que era. Então ela, não, calma, não é nada demais. Aí eu falei, o que é Earthquake? Terremoto. Aí eu falei, puta, eu não acredito. Ainda bem que foi depois, né? Ainda bem que foi depois que não tinha acabado. Exato. Mas a gente tinha que ficar sentado 1 hora, porque depois do terremoto tem alerta de tsunami. Tsunami, maremoto. Eu peguei vários lá, cara. Eu peguei de estar na minha casa, assim, no segundo andar, escrevendo um negócio, vendo televisão, e a casa... Tem uns que começam, a maioria começa assim e vai aumentando. Tem uns que fazem assim, ó, a gente tá aqui parado, daqui a pouco isso tudo faz assim, ó. Blá, aí, entendeu? É como se tivesse caído tudo e voltado. Aí daqui a pouco ele vai diminuindo. Pode crer. Mas aí esse o susto, teu coração vai na boca e volta. Só que o outro também é ruim, porque vai aumentando, você vai vendo as coisas mexendo, daqui a pouco vai aumentando, tu vai ficando, né? com a mão. Exatamente. Cara, é desesperador, meu irmão. Cara... E aí tu acorda no dia seguinte, a rua rachada ao meio. Caramba. Isso é um aspecto que o Brasil se sobressai, né? Que a gente falou. Não tem nada. A gente não pode reclamar disso. Se bem que ultimamente agora também essas chuvas assim tá cada vez mais intensas. E você passar lá terremoto, tragédia mesmo, de coisa, cara, é desesperador. Mas você é flamenguista desde pequeno? Cara, eu sou flamenguista desde pequeno. Tem uma relação engraçada que o meu pai é botafoguense fanático. E geralmente, né, uma natureza assim, o filho tem o time do pai. Só que meu pai, na minha infância, ele foi morar em Florianópolis. E eu fiquei muito puto com ele. Então a minha forma de punir ele
Porque separou da tua mãe? Separou. Foi trabalhar lá em Florianópolis, Hospital da Família. Só que eu fiquei, eu queria ter meu pai comigo. E minha forma inconsciente, hoje eu faço essa análise, de punir ele foi virar Flamengo. E foi maravilhoso, porque eu virei Flamengo para entrar nesse embate com ele, e aí tiveram 3 finais de Carioca seguidas. E o Flamengo bateu as 3 no Botafogo. Eu lembro. Então eu me sentia, assim, me sentia dominando, assim. Se vingou do Me vinguei, exatamente. Mas, então eu sou Flamengo desde que eu comecei a acompanhar futebol efetivamente, flamenguista, até porque eu entrei na escolinha do Flamengo muito cedo. Mas muito flamenguista, muito fanático. Mas por que tu... De ser fanático pelo Flamengo é uma coisa, mas você fala tanto de futebol que tu procura você, por exemplo, na internet, e é muito futebol. Hoje você está fazendo teus conteúdos no Instagram, que a gente vai falar depois, mas assim... Tu foi na Cazé TV, fez comentário, você vai em programa de televisão de futebol. Cara, e você sabe que eu era contra isso. Eu tinha pra mim que eu nunca envolveria o meu trabalho com futebol. Porque como o futebol é um hobby pra mim e é uma grande paixão, a gente estava até conversando disso fora do ar. Pra mim, se eu começar a misturar futebol com o trabalho, eu vou perder um pouco da paixão, eu vou começar a ver de dentro. Eu quero tratar o futebol como a minha Disney. Só que também é meio que ser fanático pelo time e jogar lá. Exatamente. Tem coisa pior. Exatamente. Começa a ficar com raiva de todo mundo, aí depois tu sai de lá, tu é mandado embora, tu quer torcer contra o teu próprio time, é uma merda. É melhor não se envolver. Então, e aí eu falava, cara, não vou comentar futebol, não vou fazer humor com futebol, não quero misturar. Só que é isso, é minha natureza, eu gosto de falar de futebol, eu gosto, então é isso. Quando eu vou na Cazé TV, ou quando eu tô aqui, ou quando eu tô fazendo um vídeo, eu não me sinto num estado de trabalho quase, sabe? É da minha natureza. Eu passo o dia vendo Ponte Preta e Guarani de 2004 no YouTube. Não fala Ponte Preta, não. Aqui não se fala palavrão. Aqui não se fala palavrão. Aqui é Guarani. Minha família de Campinas. Rival. A gente chama de AAPP. AAPP. Minha família de Campinas é toda ponte pretana. Deus me livre, cara. Mas olha só, todo mundo era botafoguense na tua família e você virou Flamengo. Todo mundo de lá é AAPP? Você tem que ser Guarani, né? Guarani. Claro, pô, de pessoas inteligentes. Mas o Guarani é maior, Porra, mas isso não é discussão, né, Isso não é discussão, né? Você perguntar se o Flamengo é maior que o Vasco. É verdade. Brincadeira, né? É verdade. Time de cinto de segurança, a gente... Cara, mas aí quando você gostava de futebol, mas você tentou fazer peneira e tudo, mas você fez teatro, era o quê? Como é que começou a coisa de ser ator? Porque o futebol era esse sonho, né, de infância, como de tantos meninos, mas eu, em determinado momento lá na peneira, não fui aprovado e também entendi lá, quando eu tive essa experiência, que não seria a minha carreira. Não ia vingar do futebol. Nem tinha talento para isso, né? Tive um estalo de consciência. Eu falei, cara, não vou ficar perdendo tempo, eu vou focar no estudo, na escola. Só que quando eu decidi fazer isso, eu perdi muito eu me senti num vazio, porque eu não tinha mais uma paixão tão grande na vida. Eu fiquei num lugar meio... Perdi o futebol, né, como um objetivo, e passei a ficar num buraco. E comecei a ficar muito agitado, comecei a ficar muito ansioso, muito... eu comecei a ter umas questões assim, meio de saúde mental, de ficar muito com uma depressão, triste, muito criança. Mas isso muito a ver com futebol? Não com futebol, eu acho que teve a ver assim, com alguns problemas da minha vida pessoal, tipo a minha avó perdeu a visão, meu padrasto morreu, umas coisas assim, tudo num período muito curto. Trauma, cria traumas. Alguns trauminhas, assim. E aí eu fiquei muito mal, muito agitado na escola, e a minha escola chamou minha mãe e falou, cara, o Rafael tá muito descompensado, você precisa achar alguma coisa para ele canalizar a energia dele. A gente recomenda que você bote ele no teatro. E a minha mãe, nessa época, ela estava casada com o Bernardo Jablonski, que era um professor do Teatro Tablado, ali na Lagoa. Uma das principais escolas de teatro. Todo mundo conhece. Aí... Quantos atores vieram aqui e falaram do teatro? Nossa, pois exatamente. Tablado é um celeiro, né, de ator. Muito. E aí, eles dois falaram assim, minha mãe viu essa situação, falou, não, vou botar ele no Tablado. Me botaram no Tablado. E aí eu entrei no Tablado em 2013, com 12 anos, no ano seguinte da peneira e tal. Sim. E nunca mais saí, né, de alguma forma do Tablado, porque eu não faço mais aula lá, não sou mais aluno, mas foi lá que me formou artisticamente, que eu conheci meus melhores amigos, que eu fiz minhas primeiras peças. Então é um lugar que eu tenho muito carinho. E aí foi assim que começou assim, a minha carreira. E paralelo a isso, apesar de eu sempre ter amado muito futebol e sempre
ter essa paixão, eu gostava muito de teatro desde muito cedo, e principalmente de teatro de comédia, assim, eu sempre gostei de ver comédia em pé lá, Porchat, Fernando Caruso, o Zenas Improvisadas lá que o Adnet fazia, o Leandro Hassum, então eu me amarrava. Então, quando eu entrei pro teatro, foi meio que natural para mim também começar a fazer comédia. Foi uma terapia também, né? Foi uma terapia, porque não sei o que você acha, eu estava falando agora que todo treinador de futebol aqui, até não só de futebol, a gente fala futebol porque futebol é o principal, mas esporte, geralmente, o cara que é professor de educação física, ele tem que ser um educador exatamente por isso, porque é muita gente de classe baixa que vai, mas em compensação, não sei, você que pode dizer isso melhor, mas alguns atores já falaram isso aqui, que o teatro também, para uma juventude que é muito, às vezes, perdida também, ele ajudou muita gente a se encontrar na vida, né? Sim. Que alguns daqueles amigos ali ou música ou teatro ajudou muito a você criar meio que uma família fora da tua família, sim, sabe? Não sei se faz sentido. Eu acho que o teatro, como a arte, assim, de modo geral, a música, o teatro, a pintura, tem muito a ver com uma expansão, não só de consciência, mas uma expansão do universo que você vive, porque se você procura arte, muitas vezes você está recorrendo a uma certa fuga. Você está meio mal com a vida, mal com o mundo, mal consigo mesmo, procura o teatro, e aí você começa, por exemplo, no caso do teatro, a contar histórias diferentes, contar universos diferentes, personagens, experiências de vida. Você começa a ampliar a experiência da vida dentro da vida. E isso eu acho que acaba expandindo as possibilidades de ser feliz. Então, quando muita gente fala que é feliz porque encontrou o teatro, eu acho que é feliz porque encontrou novas vidas, sabe? Então, eu acho que acontece muito isso, assim. Por isso que tanta gente relaciona o teatro com terapia, porque, de fato, é uma redescoberta de si mesmo, assim. Sim. Então, eu passei por isso, de encontrar uma família no teatro, encontrar os amigos, melhores amigos, você encontra gente que você se identifica, porque passa muitas vezes por um processo parecido com você, e também você começa a contar histórias das mais variadas vertentes e tal, e aí você percebe que a vida é mais do que aquela que você estava insatisfeito. Não que você entre numa coisa de resolver o problema que está te afetando. Claro que não. Mas eu acho que você usa o tempo inteiro do que é seu, dos seus problemas mesmo, para resolver questões de cena. Então eu estou numa cena, num improviso sobre separação. E aí, eu tô lá no meu íntimo, o que eu conheço de separação é a separação dos meus pais. Então eu boto na cena uma piada que está relacionada com os meus pais. E aí isso, de alguma forma, sou eu falando enquanto Rafael dentro de um personagem. Sei. Então, eu acho que você acaba falando sim dos seus próprios problemas no teatro o tempo inteiro. Até de maneira inconsciente, né? Inconsciente. Tipo, sem alguém pedir para você falar isso. Exatamente. E também, com certeza, tem abordagens, muitas que são mais diretas. Tipo, você vai ter que pensar na morte da sua tia-avó para fazer essa cena. Tem que chorar. Exatamente. Aí são outros caminhos que eu já não curto tanto. Mas você falou que a tua professora, né, que o pessoal da escola chamou sua mãe e tal. Você já tinha sido diagnosticado naquela época? Você teve síndrome do pânico. Síndrome do pânico? Foi só isso? Teve síndrome do pânico meio depressivo, ansiedade. Depressão, tudo isso? Tive. Com 12, isso o quê? 13 anos? 12. Caralho. Foi. Porque foi esse ano de 2011, o segundo semestre foi um ano muito duro, assim, muito complexo. E aí, com 12 anos, é isso. Eu tive ali no início de 2012, também 2013, 11, 12 anos. Eu tive esse diagnóstico, assim, comecei a frequentar um psiquiatra. E é engraçado, porque esse tema da saúde mental não era tão debatido como é hoje. Hoje, assim, rede social. Exatamente, você tem muito mais conhecimento. Então, quando eu tive lá, eu me lembro da gente pesquisar na internet ansiedade, achar que está morrendo, e tinha tipo 3 matérias sobre síndrome do pânico. E ainda tinha que ouvir, tipo assim... Maluco. Não, pobre... Quando eu tive labirintite uma vez, eu ia falar assim, eu nunca vi alguém na favela ter labirintite, só você ter falar, pô, sacanagem. Não, exatamente, as pessoas não entendiam os problemas de saúde mental como algo efetivamente que paralisava alguém, né? Aí... Que hoje tem atleta... que fala disso. Para a competição, né? Exatamente. É fogo, cara. Exatamente. Então... Foi louco pra mim também, porque eu mesmo tinha um preconceito, né? Tipo, eu lembro que perto da minha escola tinha o que chamavam de hospício, né? Nossa. E aí você via aqueles maluquinhos, aí eu comecei a falar, será que sou eu? Eu sou um maluquinho? Tipo, eu na minha infância, então eu tinha um preconceito comigo mesmo. Então foi um momento de muito sofrimento. Sério, assim. Cara? Que loucura. E o teatro foi o lugar que começou a salvar, assim. Mas isso depois que você fez teatro e tal, você meio que
isso foi uma coisa recorrente depois ou não? Nunca mais você teve nenhum episódio de nada? Cara, ou isso te afeta até hoje, assim, em momentos que não, você tem... Não, você faz terapia até hoje? Exatamente. Eu acho que assim, quando aconteceu isso, com a força que eu tive, com a força que teve na época, né, uma síndrome do pânico muito aguda numa criança e muito sem entender, sem ter muito recurso de sabedoria de como combater, eu acho que eu cheguei ali num pico de sofrimento que depois eu não experimentei de novo, porque ali eu não tinha ferramenta para entender o que estava acontecendo. Eu acho que hoje eu tenho momentos de ansiedade, muito mais que melancolia ou depressão, é de ansiedade. Mas, em compensação, eu tenho muito mais autoconhecimento, né? Então eu fiz terapia, faço terapia há 13 anos, eu tomei medicamento durante um período de maior ápice de angústia. Então, assim, hoje eu tenho muito mais formas de conseguir entender. Você já sabe como combater aquilo. Então eu nunca voltei para o estado que eu tive na minha infância. Graças a Deus. Mas é isso, mas é óbvio que eu fico atento por saber que eu tenho na minha personalidade alguns traços de uma personalidade real, ansiosa. Assim, os gatilhos, né? De coisa que às vezes vai... Você sabe que, porra, se eu olhar isso aqui, pode ser que eu fique meio triste, se eu passar por uma situação dessa, sei que eu vou ficar mal. Coisa assim, sabe? Que doideira, né, cara? E comédia, assim, na tua vida? Porque, cara, me corrija se estiver errado. Isso aí, muita gente fala que muitos comediantes, na verdade, são crianças que foram meio... sei lá, usavam a comédia para escapar um pouco da rotina. Já ouviu isso, com certeza. Tanto que tem alguns que o pessoal fala assim, pô, encontrei o cara na rua, fui falar com ele, ele é todo sério, ele não é... Eu lembro do Zacarias, dos Trapalhões, que a gente falava com ele e falava assim, porra, achei que ele fosse engraçado pra caramba, ele não é, só que na verdade ele fala, pô, aquilo ali é o personagem. É o trabalho. Mas tem isso, né, que o comediante, às vezes, no fundo, diziam que era triste. Sim, mas tem uma parábola, assim, que o meu psicanalista me conta, de uma vez um palhaço que foi no consultório de um analista e falou, nossa, eu tô muito mal, eu tô há 3 meses que eu não consigo sair de casa, não consigo abrir a janela, não consigo ter nenhum prazer em estar vivo. Aí o psicanalista fala, você deveria assistir os vídeos do palhaço Possete. Sei. Aí o cara fala, mas eu sou o palhaço Possete. Então, ele era o cara que estava sofrendo. Então, loucura, hein? Eu acho que isso resume bem, assim, que muitas vezes, quando uma pessoa que trabalha com humor, ela já domina muito a linguagem, ela já entende muito como funciona a alquimia, né, da piada, ela deixa de se surpreender um pouco. E aí eu acho que a vida começa a ficar mais sem humor, começa a ficar sem graça. Entendi. Então, é sempre um risco. Quando você passa a ser um comediante ou dominar a comédia também para de ser uma paixão, para de ser um brilho nos olhos, passa a ser uma matemática. Porque é um trabalho teu, né? Exatamente. Ali você tem que pensar em como fazer alguém rir, não é natural às vezes. Exatamente. Né? Então eu acho que tem esse lugar assim que os comediantes eles acabam se igualando, que é disso, de você ter procurado a comédia justamente porque você foi uma criança que sofreu, uma criança que precisava encontrar espaço para ser feliz. Você fica feliz com o humor, mas uma hora isso te entedia. Isso é que eu percebo mais, assim. Tanto é que você vê muito humorista que chega com 40 anos e fala, não, agora eu quero fazer outras coisas, quero fazer sério. Fazer um trabalho, fazer uma coisa mais séria, mais algum personagem mesmo. Exatamente. Né? Mas assim, eu sei que a maioria dos comediantes fala, inclusive, o comediante, no fundo, é um ator. Ele é claro, ator. Ele é ator. Para ser comediante, fazer aquilo tudo, ele é ator. Mas nada me tira da cabeça que algumas pessoas, cara, não é nem dom, é tipo assim, uma coisa... O cara é engraçado de natureza. É o Rafael Portugal. Então, eu vou te dizer assim, eu desde pequeno, hoje eu tenho um programa aqui, mas o que falavam para mim? Você tem que ser comediante, porque eu imitava todo mundo. Eu fazia quase que um stand-up na minha casa. E até hoje é assim. Tem festa que o pessoal, Júnior, imita aquele cara, eu vou imitar. O pessoal chora de rir. Então, eu acho que algumas pessoas, que nem você, assim, parece que você nasce com aquilo dali. Porque uma coisa é você treinar para fazer um negócio. Outra coisa é tu estar num programa e a gente olhar e você é rápido de raciocínio, tu fala, cara, é muito engraçado. Tem pessoas que tu olha e a pessoa é engraçada, não adianta, cara. Isso facilita. Não é possível, claro que facilita. Acho que sim, como também tem pessoas que são bonitas, que não é minha sorte, que você... Acho que tem alguns traços, assim, de personalidade da pessoa que são um pouco sem explicação. No meu caso, eu acho que eu me tornei uma pessoa com humor, porque como desde criança eu fui incentivado a assistir, então eu assisti muito. Acho que você também foi uma pessoa que assistiu muita coisa, tem muita referência. Nossa. Exatamente. Então, acho que você, além da coisa da natureza, tem muito a ver também com você absorver, né? Então, eu sempre me interessei,
Aí eu olhava para aquilo não só como quem queria rir, mas como quem queria aprender. Pô, então, era uma das coisas que eu mais gostava, ver Jô. Jô, ver o programa do Jô, ver Chico Anísio Show, ver Cacete Planeta, ver TV Pirata. Meu Deus do céu. Exatamente. Pra mim era isso, era ver o Porta dos Fundos, era ver no teatro a galera dos Zenos Improvisados, a galera da MTV, a galera do Hermes e Renato, então era essa galera. Cara, Hermes e Renato era foda. Não, o Cabaré do Barato, eu lembro do Agildo Ribeiro. Agildo Ribeiro, o Zorro antigo. Pô, como é que é o nome? O Tatá Escovo, que era lá do Faustão, tinha um programa do Faustão, de auditório na Bandeirantes, tinha um Tatá Escovo, que eram dois... Meu irmão, era coisa de maluco, da gente chorar de rir, eu ligar pro meu irmão, meus primos, a gente, caralho, tá vendo? Ele chorava de rir. Que irado. Era muito engraçado. Mas aí, como é que você começou a fazer humor mesmo? Então, aí eu tava lá no Teatro Tablado, que eu tinha entrado, e aí, naturalmente, eu sempre gostei desses personagens, assim, então eu sempre escolhia fazer de fim de ano, e aí eu fui percebendo que tinha uma sintonia. Mas, quando eu comecei a fazer mesmo, especificamente para internet, quando a coisa começou a sair do ator para ir para uma coisa mais humorista, foi quando teve a pandemia, e a gente passou 2020 em casa, e 2021, muita coisa foi voltando, mas os teatros demoraram muito a voltar. E só foram voltar mais pro fim de 2021, quase 22. Na verdade, teve teatro que só voltou em 2022. E eu passei 2021 muito angustiado, porque eu estava já fazendo 20 anos, 19 anos, e, pô, precisava trabalhar, precisava começar a ganhar o meu dinheiro, não queria ficar também nessa redoma de filhinho da minha mãe, assim, eu queria, pô, ter meu dinheiro, queria trabalhar. E era esse momento um pouco de decisão profissional do que eu queria ser. E eu estava fazendo o curso de comunicação social, porque eu queria ser jornalista esportivo, mas também fazia o teatro, mas eu queria ser Você queria ator. Ser jornalista esportivo? Era uma opção, mas eu queria ser ator. E aí eu comecei a entender que se eu não publicasse na rede social, se eu não fizesse meus próprios trabalhos, se eu não fizesse um stand-up, se eu não fizesse uma coisa eu sozinho, não ia rolar, porque eu não tinha nenhuma produção de teatro acontecendo, ninguém me chamava a trabalhar, parado. Ninguém me conhecia, então eu não ia ser chamado para nenhum filme, tava tudo parado. Parece que isso foi ontem, cara. Tem 6 anos, 5 anos isso. Você é o segundo dia seguido que eu tô recebendo alguém com 20 anos, que é o 25 anos, que é o Luva de Pedreiro que eu te falei. Exatamente. Que é a mesma coisa. Ele começou em 2020, 2021. Não é? Porque todo mundo parado, ele começou a fazer o quê? Vídeo. Exatamente. Vídeo na internet. E você pegou a época do Instagram que, porra, live o tempo todo. Aí eu lavava louça ouvindo live de música, o caramba, era só live. Eu peguei e comecei a escrever, assim, umas esquetezinhas, eu sempre fui muito fã do Porta dos Fundos, comecei a escrever umas esquetes pra mim, pra eu fazer, aí fazia assim, e aí rápido, eu dei muita sorte que muito rápido, eu bati uns 50 mil, 60 mil seguidores. Aí, beleza, isso já foi bom. Ao mesmo tempo, o Porta dos Fundos tinha um dos diretores, um dos sócios era o Ian SBF, o diretor lá do Porta. E eu tinha uma vez, num evento, antes da pandemia mesmo, eu tinha ido assistir uma gravação que era pra fãs. Sei. E ele tinha me adorado, esse diretor, porque eu imitei lá uma hora e falei, poxa, eu imito super mal, mas ele gostou de mim. E aí ele me chamou pra fazer um filme com ele no final da pandemia. E eu fui fazer um filme com ele. Nisso, eu já estava mais com os seguidores, já estava entendendo que eu conseguiria ser ator, estava já com essa porta aberta com o Ian, lá do Porta dos Fundos, e também estava fazendo meus vídeos na internet. E nesse momento eu entrei pelo Tablado, a escola de teatro que eu fazia, eu entrei em cartaz com um espetáculo chamado O Cálice, que era uma homenagem ao pessoal do Monty Python, um puta grupo de humor. E o Antônio Tabet foi assistir essa peça. Ele veio aqui no programa, né? Exatamente. O Tabet veio aqui, flamenguista doente. Exato, é uma pessoa muito importante na minha vida. Ele assistiu a peça e a gente começou a conversar. E aí, como eu tinha essa relação com o Ian, então eles falaram, a gente vai chamar você para uma participação. Quando foi rolar a participação, eu me lembro que na época choveu, enfim, não rolou. Aí eu fiquei muito mal, porque eu era muito fã do Porta. Falei, pô, que pena. Aí passam uns 3 dias, eles falaram assim, não vai rolar a participação, mas vai rolar um contrato fixo. Olha. Aí eu falei, porra, não acredito. Aí fiquei 1 ano de contrato fixo. E aí nesse 1 ano... Isso é 2022 já? Nós estamos? 23. 22 já. Eu fiz a peça, comecei a conversar com ele. 23, e aí o contrato foi pro início de 2023. Aí eu fiz 2023 inteiro lá no Porta, que eu fiz alguns programas que tinham lá, entre eles eu fiz o Vralcast. Não, o Vralcast é um absurdo. A gente estava falando sobre isso aqui agora, porque o dia que vocês
colocaram o primeiro, que não era um episódio, era uma sketch mesmo. Uma sketch mesmo, com o... Como é que é o nome dele? O que fazia o Caíto, eu e Caíto. Pareceu o Igor do Flow. E você, tipo, o Monark. Mas também, aquilo ali, teve gente até nos comentários que botava isso, que pareciam os dois, mas também pareciam outros também. Era a linguagem, né, da época. Linguagem, aquele negócio de pizza e tal, liga aqui, não sei o quê, mas, cara, aquele vídeo, que deve ter uns, sei lá, 5 minutos, 6 minutos, cara, eu mandava pra todo mundo, eu ria pra cacete. Cara, ali começou. Aí, tu tá trabalhando nos Estados Unidos, né? Tu acha que lá as leis da física são mais bem feitas que aqui no Brasil? Não, as leis da física são iguais em todos os lugares. Na teoria, né? Porque na prática a gente sabe como é que é com essa politicada que tá aí. Irmão, eu não tenho medo de falar, não. Ditadura, STF, papada. Eu falo mesmo, cara. Não, as leis da física são basicamente iguais, independentemente do lugar. É nada, brother. E aí a gente entendeu que, na verdade, isso foi uma sacada do público do Porta, porque eles começaram a pedir muito. Transforma em podcast, transforma em podcast, transforma em podcast. E aí a gente transformou em podcast e foi um puta sucesso, assim, né? Foi uma parada que deu muito certo. Mas antes do Vral você já estava fazendo alguns... Você estava fazendo vários sketch. Sketch normais. Normal. Mas eu até falei isso outro dia pra eles lá. Mas eu sinto que eu só me senti parte do Porta dos Fundos quando eu fiz o Vral. Porque antes eu era muito... o menino mais novo, assim, que o Porta tava contratando porque o elenco tava ficando mais velho, né? Sim, e aí precisavam de caras novas, aí me contrataram. Mas eu tinha uma sensação, às vezes, de peixe pequeno, sabe? Ali no meio. Como, são meus ídolos, é como, chegar pra jogar com... O lateral direito reserva ali, que de vez em quando entra, faz uma ponta e tal. Exatamente. Aí, quando eu fiz o Vral, aí eu falei, agora dá pra jogar, dá pra pedir uma vaga de volante. Já dá pra pegar. Caralho, mas aí foi engraçado que acabou aquela sketch, aí eu vi que vocês fizeram um episódio com uma mulher, aquela... Luana. Que ela tá na CPI do Covid. Infectologista, E vocês fizeram um trabalho, cara, maravilhoso de ficar... uma máscara, né? Sabe? Que era assim... Que eu tinha de amigo e de gente que eu brigava, que era exatamente aquilo ali. Ou pior, era surreal, entendeu? Fiquei em casa aqui nessa merda, mas não peguei nada, É isso mesmo. Caralho, vocês falando. Aquelas fake news pra gente ficar em casa, aquilo ali deve ter um absurdo. Aquilo cresceu, aquilo ali. Não, Vocês acham que era fake news? Não temos dúvida nenhuma, assim. É mesmo? Que a gente não pegou Covid e a gente não parou. Não, e o Vral tem uma coisa que o Caíto define muito bem, cara. Que o resumo do Vral é que um dia ele abriu o Facebook e aí tinha uma foto do Cazuza com uma frase do Raul Seixas escrito Renato Russo. Esse é o Vral, é uma confusão de informação, ninguém sabe mais o que é a verdade. Então eu acho que o Vral ele se baseia muito nisso, assim, e por isso que fez tanto sucesso, que hoje em dia a comunicação é isso, né? Ninguém sabe de onde vem, para onde vai, o que está acontecendo, o que é verdade. Muito louco, cara, muito louco. E é assim, e o cara questiona, você chama um profissional lá. Aquilo ali é só um exemplo, chama um profissional, o cara responde, e eu lembro você falando assim, eu não acho. Exatamente. Eu não acho. Não acho, não. E aí, o que você responde? E tem gente que segue lá e fala, é verdade, concordo com ele. Pode falar a maior bizarrice do mundo que o cara concorda. Eu não acho virou um argumento científico. Isso é muito bizarro. Pra mim, não. Pra mim, não. Eu lembro que era a coisa da bomba atômica. O cara fala, não, mas a bomba, ela vai destruir a humanidade. Aí eu falei, eu não acho. Foda-se que você acha, não. É um fato, entende? Quando começou o negócio de cloroquina, aquelas porra, eu falava assim, eu às vezes sacaneava, né? Eu falava assim, cara, eu não peguei até hoje. Por causa da pizza, né? Aí o cara falou assim, pizza? Que pizza? Eu falei, não, toda semana eu tô comendo 2 pizzas por... Cara, por quê? Aí, porque essa porra é boa pra Covid. Aí o cara... Eu falei, não, cara, não tem a cloroquina, por exemplo? Você já viu essa porra? Então, eu como pizza, cara, tô te falando. Você pedir pizza de mussarela e pepperoni, coca, você não pega. Você fica comendo pizza e fica em casa, tu vai ver que tu não vai pegar nunca. Cara, que maravilha. Mas é verdade, cara. Você cria loucura e fala, foda-se. Exatamente. É essa porra. É repetir várias vezes uma coisa que vira verdade. Exatamente. Muito louco, cara. Foi genial. E aí vocês, do primeiro episódio que vocês fizeram com a Luana, quer dizer, na verdade aquele ali foi um primeiro, mas não era o primeiro. Exatamente, o primeiro foi a sketch, aí a Luana foi um teste, e depois começou a série. Caralho, mas aí no podcast, vocês dois claramente estavam ali de mentira, mas vocês falavam pra pessoa antes de ir, cara, isso aqui é uma palhaçada. Mas a gente só falava assim, eu me lembro do Caíto combinar comigo que a gente faria o seguinte, o Vral, inclusive, quem escreve aquelas perguntas todas é o Gustavo Vilela, que é um craque do roteiro lá do Porta, um cara absurdo. E a gente combinava nós três assim,
a pessoa vai chegar. A gente vai cumprimentar e tal, normal. Não vai falar do programa. Quando a gente estiver pronto, em cena, tipo assim, já estamos aqui nesse momento, a gente vai virar para ela e vai falar, agora a gente vai se transformar em 2 malucos. A gente não responde mais pela gente, a gente vai se transformar. Aproveita tudo que a gente levantar para você mostrar o seu conhecimento. Porque o segredo do Vral é que era um programa de conhecimento, Não, né? peraí, mas quando o cara chamou, tudo bem, o cara pode até não assistir Porta dos Fundos, mas ele já via. Não é possível, o cara não sabia. Cara, por exemplo, a Monja Coen não sabia. A Monja Coen foi lá despreparada, não tinha ideia de Mas onde a ela... maioria sabia. A maioria sabia, mas o Clóvis de Barros não sabia, Ah. a Monja Coen não sabia, tinha um biólogo que não sabia, tinha um educador que não sabia. Mas você tinha... só levava essas pessoas assim mais Claro, profissionais de alguma área. Tinha que ser um expert em um tema. Entendi. O Vral, mais do que sacanear, a gente nunca pensou em sacanear a pessoa, a gente nunca fez isso, a gente queria sacanear o tema da pessoa. Sim. Então, era isso, era deixar a pessoa, assim, meio que numa corda bamba para explicar o tema dela. Então era o tempo inteiro falar um absurdo para ela devolver como informação. Aham. E aí, a gente só falava na hora. Porque se a gente também mandasse a alguns pergunta... ficavam putos mesmo, né? Ficavam. Que ficavam putos, tipo, achando que estão de sacanagem. Mas eles estavam de sacanagem. Tinha, não, teve já gente que chorou no programa, o José Mentira. Pacheco chorou de raiva. E é um dos melhores programas, cara. Um país que tem professoras que querem salvar a vida e ajudar de quem matou o filho é um país com futuro. Só que neste sistema de ensino, nunca mais. Perdoai o tom que eu utilizo, porque estou velho e me emociono. Assim, pelo menos você não tá armado, né? Imagino. Estou muito armado. Conhecimento. Não, ignorância. Mas ele chorou real mesmo de... Chorou porque imagina você tá... Porque óbvio que era uma encenação, mas dá muita raiva. Você tentar passar um conhecimento, tentar passar uma informação que você estudou a vida inteira e tá na sua frente um imbecil de 20 anos falando, não, você tá falando aí, mas a minha mãe fala outra coisa. Isso é desesperador, cara. Então, o Vral eu acho que fez muito sucesso porque ele era muito angustiante. Assim. Qual foi o que fez mais sucesso do Vral? Episódios? Cara, teve o do João Carvalho, é um bem alto nível, um cara bem bom que foi. Ele é o quê? Ele é um professor. Ele é um professor, faz muito sucesso na internet, o João. Tem o professor de história, eu acho. Tem o pastor Henrique Vieira, que é excelente com ele. Tem o... eu vi aquele que você fez o cara rir pra cacete. O psicanalista, que você falou o Christian Dunker. Que você falou da mãe. Da mãe, do psicanalista. Esse eu amo. Vai, mãe. Exatamente, o pai e mãe. A minha ex, Stephanie, volta... que te tira o sono. Sim, já aconteceu da gente estar transando. E eu falar, vai, mãe. Então... não fui eu que falei, cara. Já falou comigo. Inventei Eu vou fazer essa. o quê, cara? Eu vou fazer o que com isso? Esse eu amo porque a psicanálise é um tema que, porra, eu convivo muito. Você sabe, né? Então isso daí eu tava soltinho. E tinha alguns que o Caíto, quando era uma coisa assim de ciência mais exata, o Caíto domina muito, eu não sabia. Mas ele, por exemplo, um programa de matemática, o Caíto, ele por exemplo, é engenheiro ambiental. Ele raciocínio também, né? O Caíto é um monstro, o Caíto é muito craque. Cara, ele é foda. Ele dominava uns temas que eu não dominava tanto e eu também dominava uns universos meio pop, assim, novela, assim, umas coisas que o Caíto não domina tanto. Então era bom a gente se completar, eu acho. Só tem uma coisa que todo mundo falava pra mim, que você podia ser comediante, só que eu falei assim, sabe por que eu não ia conseguir? Eu não consigo ficar ali sem rir, sem morrer de rir. Sim. Eu não consigo, eu tava assistindo, assisti ontem, foi alguns trechos desse da mulher, eu tenho que apertar o pause pra poder eu passando mal de rir. Cara, mas eu falei, se eu tiver com esses dois caras, eu morro, cara. Eu não Não, consigo. e o Caíto é um cara que é famoso por não rir. Eu ter conseguido fazer ele rir é uma conquista pessoal, assim. Mas tu não ria toda hora, não é possível que você fica... Como é que você tem que ter um controle, um autocontrole absurdo, assim. Eu acho que tem um autocontrole e tem uma coisa de que na hora, aquilo não é pra mim não trato como piada aquilo, eu tento fazer aquilo sério. Sim, eu entendo, mas mesmo assim, não, você tá questionando de palhaço, né? É uma loucura. Maluco, é maluco. É uma loucura, é uma brincadeira meio de criança, né? Criança que tá brincando com boneco, acreditando naquilo, é meio isso. Eu fico acreditando que eu sou aquele cara. Qual foi um que você disse que saiu do personagem direto, que ele começou a discutir com vocês? O biólogo, Sérgio Rangel. Foi biólogo? Esse aí foi muito engraçado. Não, mas foi esse que disse que trabalhou com a Eliana, trabalhou ele, cara, ele era o biólogo da Eliana. Ele trabalhava lá no programa dela de televisão. Luísa Mel, e depois, Isso. qual foi a outra que ele falou? Faustão também, eu acho, sei lá. Deve ter sido. Não sei. Ele era uma estrela de televisão, um biólogo de TV que dava informações.
O cara era muito maluco, assim. E aconteceu uma coisa que não tinha acontecido antes, que era não só não entender o programa, como ficar com raiva da gente e começar a xingar a gente. Então ele tem uns momentos que ele fala, vai tomar no cu, pro Caíto. Aí eu ri muito. Exato, enfia no cu. Por que desmatar essa floresta inteira? Desmata 30%, cara. Vai desmatar tudo pra quê? Pra fazer estacionamento. Pois é, aí é que é duro. Aí você vê, se você me pergunta se o homem destrói tudo, o homem quer destruir uma floresta pra colocar os carros dele, que além de tudo ainda polui pra caramba. Enfia no rabo. Que isso? Porra, ou enfia em qualquer lugar. Aí eu começo a rir muito. Esse programa eu saí totalmente. Mas é porque tava uma energia de loucura tão grande, o espaço. Teve uma hora que o cara fala assim, como é que é o nome dele? O Caíto fala assim, eu acho que os dois tomaram ácido, não é possível, cara. Alguma porra assim. Não, esse cara, esse Sérgio Rangel é um ídolo meu, cara. Achei ele muito engraçado. Fiquei muito fã dele. E quando acabou o programa, vocês não falaram? Tipo, porque eu vi que você falou que tu tinha que se defender como personagem e também vai se defender de você também. Mas, não, era engraçado. Quando acabava, eu acho que a pessoa, quando via que não era verdade, se ligou. Ela ficava aliviada. Então ela não ficava com mais raiva da gente, ela se aliviava também. Mas esse que chorou, por exemplo, depois ele ficou mais calmo? Ficou. José Pacheco. Aí vocês falam o que depois? Porra, calma, cara, você tava pilhado. Cara, na verdade a gente agradece muito a pessoa. Porque o cara chorar pra gente é lindo, assim, porque o cara tá falando com tanta paixão sobre o tema que movimenta tanto ele. Então esse cara, pra mim, um dos melhores programas é com ele. É o último que a gente fez que tá no ar até agora. Mas o Vralcast, quando começou a bombar o Vralcast, foi quando você achou que a tua imagem foi daqui pra... Eu acho que o Vral foi o primeiro programa de audiovisual o primeiro programa audiovisual que me botou numa prateleira um pouco mais interessante. Te consolidou, de certa forma. Acho que sim. Porque as coisas que você fazia no Instagram já era o início. O que fez o Porta dos Fundos chamar a atenção deles, né? Uhum. Já tinha o Cria do Leblon ou era mais sobre o quê? O Cria do Leblon foi depois. E você fazia o quê no Instagram? Esse que você falou que foi rapidinho para 50 mil, 60 mil... Era tipo assim, uns vídeos assim... Porque ninguém te conhecia ali, né? Na hora que você começou a fazer... Era, sei lá, o isentão na década de 40 na Alemanha. Aí eu fazia um personagem dos dias atuais brasileiros como se estivesse na Alemanha. Eu fazia umas coisas de história, tipo o heterotop na Grécia Antiga. Entendi. O esquerdomacho em Roma. Aí eram umas coisas sempre deslocando um papel social para um momento histórico. Aí fez sucesso, mas era um conteúdo mais nichado, assim. Aí depois eu fiz uma coisa que também foi legal, que era se Pedro Álvares Cabral tivesse Instagram. Aí eu fazia os vídeos. Era tipo, se Santos Dumont tivesse Instagram. Aí era sempre isso, um quadrinho. Aí também fazia umas coisas, às vezes era meio eu fazia um quadro que era produção de elenco, que era meio que escalando o elenco das novelas. Tinha umas coisas assim que faziam um sucesso, mas eu acho que no Instagram o que virou a chave foi o Cria do Leblon. Foi o Cria do Leblon, né? Leblon é aquela parada, né? Oligarquias que vão se mantendo, gerar aqui, sabe quem eu sou. Ainda. Bom dia. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, nem tanto. Mas você já, rapidamente, nisso daí, já estava meio que nichado pro lado... Pro humor. Não, mas também de negócio de esquerda e tal. Já. Porque, cara, é engraçado no Instagram hoje é o seguinte, que você... as pessoas polarizou de uma maneira que a pessoa começa só a seguir aquela. Só que aí, durante um tempo, que aquela déficit de atenção é muito grande, né? Você faz um monte de coisa, daqui a pouco vem um vídeo de comédia pra pessoa, a pessoa, caralho, tô rindo muito, ela vai lá e segue a pessoa. Sim. Aí passa um tempo, daqui a pouco você vai lá e faz um negócio de Bolsonaro, aí o cara, babaca, deixando de seguir, aí deixa de novo, aí depois de um tempo volta outro. Mas assim, desde o início você sempre manteve a mesma linha, né? Tipo, sempre foi uma linha. Eu nunca fiquei muito preocupado em usar o meu Instagram pra ficar falando de política, assim como eu também não ficava falando de futebol. Eventualmente, quando tinha uma notícia de campo social e muito da esfera nacional, eu fazia um vídeo como eu faço de qualquer assunto que entra nesse tópico. Só que é isso, com minhas opiniões. Eu nem necessariamente falava algo contra o Bolsonaro, mas aí as pessoas compreenderam e tudo bem. Mas eu acho que o meu conteúdo, eu busco fazer tanto mais do que isso, que quando alguém fala assim, não vou te seguir por causa disso, eu acho meio vazio. Não, eu acho que eu conheci você, a primeira vez que eu vi foi
Eu não sei, não foi no Flamengo, não. Foi o do Flamengo que você fez, a torcida do Flamengo. Ah, sim. Você fez antes ou depois daquele? Acho que foi depois, né? Do que você fala, pô, bolsonarista inteligente, eu sigo aqui. Isso do bolsonarista inteligente foi no... Não foi antes? Foi antes. Porque imagina eu não tenho lado nenhum, eu não gosto dessas eu odeio política, então quando o cara começa a postar muito de política, eu já paro e falo, não aguento. Sei. Mas, porra, tu fez um que era de bolsonarista inteligente, eu ria. E aí eu vi os comentários. Não, porque eu vi você. Não. Para tudo. Você fez um negócio do Bolsonaro, aí todo mundo começou a deixar de seguir. Foi isso. Não. Aí você fez esse vídeo, não foi isso? Que era tipo, pô, tem vários bolsonaristas inteligentes que eu adoro. Ai, não lembrava de ninguém. Caceta. Mas... Foi, esse vídeo deu mais de 20 mil comentários, a galera republicou em portal. Sim. É isso, eu fiz ali pra minha conta pequena. Aí teve aquelas merdas, né? Deixou de seguir. Teve. 15 mil pessoas, sei lá, teve. Mas aí tudo bem, eu também assim, não vou... Como o cara que vai lá e mete pau em Lula, não sei o quê, um monte de gente deixa de seguir, todo mundo faz isso. Faz isso, tudo bem, assim. Mas é isso, o meu conteúdo, eu tento apostar num humor diferente do que eu faço no Porta. Então, é isso, né? Ali no Instagram eu já fiz o Cria do Leblon, aí fiz o Homem Mais Bonito do Brasil também, que foi um vídeo, uma época que fazia sucesso, que eu ia na rua perguntar se eu era o Homem Mais Bonito do Brasil, aí as senhoras ficavam malucas. Claro que não! Óbvio que não. Tu não é uma bonita, vem na tua casa. Exatamente. Quem falou que tu é uma bonita? Quem é louca? Aí depois o Rafael Camarão, agora que tá fazendo Rafael Camarão é genial, um sucessozinho. Então é isso, aí eu vou tentando pegar um humor também que vai para um outro lugar, que é um humor de personagem. É isso. Mas o Porta começou a andar meio que lado a lado depois, né? O Porta, aí você começou a fazer o negócio do Instagram, porque aí, cara, é natural, né? As pessoas te conhecem dali e vão te seguir. Não, e aí começa a vir convite para cinema, aí eu fiz lá o Pilar da Amazônia, fiz Chico Bento, aí agora, mais recentemente, eu fiz um filme para os Estúdios Globo. Do Pilar da Amazônia ou do Cabelinho? Do Cabelinho. Eu via Aí eu fiz uns 3 filmes no final do ano passado. Aí começa também o mercado audiovisual começar a me chamar. Você fez uma peça, né, do dinossauro. Fiz, que era uma comédia também. Fiz ali no Rio, aqui no Rio, durante 3 meses, 4 meses, foi ótimo. Aí esse ano a gente vai fazer em São Paulo. A ideia do Cria do Leblon foi por quê? Como é que foi a tua... Cara, eu achava que o Cria do Leblon ia ser uma coisa bem carioca, mas eu descobri que existe muito esse personagem pelo Brasil, que é o playboy, o rico, que quer fingir que é pobre. Fingir que é pobre. E eu acho que onde ele surgiu porque eu sou um menino rico, convivo com vários meninos ricos que querem fingir que são pobres. Então, o que eu comecei a perceber é que a galera tu só meteu eu gostar de rap ali, que eu falei, pô, sacanagem. Que gosta de rap mesmo, porra, aí é foda. Mas é porque... O problema é você fingir que é raiz, que como é que é o nome? Sou mendigo. Exatamente, sou bandido, porra, ainda. E fica emulando uma linguagem, sendo que na hora do vamos ver, na hora de passar o aperto, que muitas pessoas em condição social de vulnerabilidade passam, meu irmão, você não ia... Sai voando, exatamente. Ou você tenta, pô, minha vida é muito difícil. Por quê? Porra, o Nescau tá caro, assim, as coisas... É isso que já esse é o teu problema. Então, eu acho que o Cria do Leblon, ele tem essa força, assim, de ser um cara que todo mundo conhece. E aí foi um fenômeno. O que mais eu ouço na rua... mais no Brasil, né? Com essa diferença de classe, não tem jeito. Exatamente. Mais do que Porta dos Fundos, mais do que novela, eu fiz uma novela, mais do que filme, peça. O Cria do Leblon é o personagem que eu fiz de maior sucesso, cara. É mesmo, cara? Passou tudo. Passou tudo. Louco. O Brasil realmente é um caso a ser... estudado. Não adianta. Eu tava te falando negócio de ir pro treino e tal... Cara, eu ouvia coisas assim, você falava, pô, tá sol pra cacete, vou comprar um óculos escuro. Você comprar um óculos escuro, os caras passavam, óculos escuro, quero ver tirar essa onda duro. Aí tu, cara, o que tem a ver com esse carro? É só um óculos. Tu acha que tem dinheiro pra comprar? Eu digo, porra, mas se tu tiver com dinheiro, tu vai comprar um óculos escuro, tá sol. O Brasil O Brasil é um país muito complexo, né? É muito complexo. Que é um país de uma proporção continental que fala uma língua que só a gente fala no meio de uma ilha de um continente. Caralho, o Brasil não se explica, assim, é muito complexo. Fora todas as questões políticas, sociais. E com várias línguas dentro de um país só, né? Quantidade de sotaque que o Brasil tem. O negócio que você faz no Instagram, ele acaba indo pro Porta também, de vez em quando eles pedem para você, ou não? Às vezes o Porta tem pedido, quando eu percebo que vai ser um vídeo com um tema, quando eu vou fazer um personagem tipo o Cria do Leblon, o Rafael Camarão, um quadro meu, eu não boto com Porta, mas por exemplo, agora tá tendo o Big Brother.
Aí teve uma ideia de um vídeo que eu pensei lá de um paredão falso, se Jesus fosse paredão falso. Aí é uma coisa que tem a ver com o Porta, um quadro, uma sketch, mais sketch mesmo. Aí eu chamo o Porta pra fazer, mando pro Porta, falo, vocês querem botar junto? Aí se quiserem a gente bota junto, se não quiserem eu boto no meu, não tem problema nenhum. Eu tenho uma relação muito aberta com o Porta, então o meu conteúdo é o meu conteúdo, mas se o Porta quiser fazer comigo, eu aceito, assim, eu me dou muito bem lá. Sou muito bem tratado e também eu acho que eu tenho uma coisa legal, assim, de procurar o Porta para produzir. Eu sou um ator muito interessado, assim, em participar de tudo. Um cara igual você, o que você tem vontade? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer assim? O que você pensa assim, porra, lá na frente eu queria, sabe? Cara, eu me amarro muito em teatro. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de todas é o teatro, assim, porque eu acho que plateia ao vivo, não tem nada igual. Fazer uma peça de comédia muito maneira, é uma coisa que eu tenho muita vontade. Uma comédia, assim, que marque uma época, sabe? Eu adoraria. Mas tem uma coisa que eu também gostaria muito de fazer, que é um filme de comédia nacional foda, assim, porque eu sinto que as nossas comédias, elas acabam ficando muito apoiadas no talento do comediante. Então você vê vários filmes que são, os comediantes arrebentando, muito engraçados, salvando um filme. Não é na produção, não Mas é você na, vê o na roteiro, grana, exatamente, é meio fraco, não tem muita história. Então eu queria muito fazer um filme de comédia que tivesse uma história muito maneira, sabe? Tivesse um envolvimento de produção, de dinheiro, que fizesse acontecer um filme muito interessante, não um comediante salvando um filme, sabe? Mas a tua cabeça ainda é, por exemplo, quando você fala filme, você pensa nas pessoas indo no cinema, assistindo? Cara, aí Não, né? Mudou, né? Mudou. Acho que tá mudando, cada Já vez pensa mais. na Globoplay, na Prime, passando daqui a um mês. Exatamente, porque hoje em dia a relação das pessoas com o cinema, diferentemente do teatro, que depois da pandemia as pessoas voltaram aí ao teatro, eu acho que por saudade do Eu presencial. ia falar isso agora, de teatro. Né? Saudade do presencial, as pessoas voltaram aí ao teatro. O teatro tá super bem de bilheteria. Mas o cinema, eu acho que as pessoas se acostumaram a assistir em casa. Então as pessoas não voltam aí ao cinema. A gente precisava de uma pessoa tipo um Paulo Gustavo, que botava 14 milhões numa sala de cinema. Sim. Tinha que ser alguém desse tamanho, assim, porque não tá tendo. Mas é que o teatro, tudo bem, ele é uma coisa que não dá pra replicar, né? Não. Por mais que você coloque no YouTube, teatro é teatro. É. Mas, na nossa época, assim, teatro era uma coisa que eu ia... Cara, se bobear, eu ia toda semana. Cada 2 semanas eu tava indo numa peça. Uhum. E hoje eu não sei lá, eu não vejo muito... Pode crer. Não tô errado, não, né? Não, eu acho que o que acontece Ou não tem a mesma, sei lá. Eu acho que, primeiro, que a quantidade de teatros diminuiu muito. Né? A gente tinha mais espaços de teatro, acho que diminuiu isso, então tem menos peças em circulação, menos peças em cartaz. E muitas peças, hoje em dia, elas entram em temporada, só que, como é tudo tão imediatista, fica 3 semanas em cartaz, aí entra outra, então não dá tempo de você consolidar uma peça. Então, você nem percebe que a quantidade de peça que deve ter rolado, que você nem sabe o que aconteceu, deve ser a maioria. Mas o outro aspecto que eu acho que também atrapalha assim, na relação do teatro com o público é que tá caro, né? As coisas são caras, assim, e as pessoas não vão priorizar a cultura financeiramente. As pessoas, então, eu acho que o teatro também tem que fazer o movimento de ir até as pessoas. Eu acho que se esperar o público ali o tempo inteiro, isso não vai acontecer. Então, não sei, eu fico pensando em alternativas e parcerias com prefeitura, lona cultural, espaços que aceitem para poder alcançar mais gente e o teatro não ficar sendo feito por uma bolha, por uma patota. Porque para você, que é um pouco mais distante do que eu da bolha artística do Rio de Janeiro, do Zona Sul, já passa essa impressão. Imagina para as pessoas que nunca foram ao teatro na vida. Não, porque você ainda foi ao teatro. E olha que eu fui muito. Exatamente. Eu sei que o Nanini, por exemplo, é teu ator predileto, né? Que sempre foi teu ídolo, tudo. Bicho, eu devo ter visto... Bicho é foda, é dos anos 80. Eu devo ter visto o Mistério de Irma Vapor umas 6 vezes. Exatamente. Todo mundo tinha sua peça, né? O Jô, Chico Anísio. E hoje eu sinto uma falta de teatro. Eu sinto que é um movimento que eu quero muito ter na minha carreira. Não posso falar Porque é isso, a gente é de uma geração que as pessoas preferem ter um post no Instagram do que uma peça, né? Então, isso eu lamento um pouco, mas eu quero muito na minha carreira inteira ter peças, fazer peças, produzir, estar em cena. Porque é isso, eu acho que também para o público, você conhece um ator bom no teatro mesmo, sabe? E hoje eu tô indo ver com os filhos os youtubers que agora fazem peça, tem essa. Tem isso. E às vezes não é nem teatro não, é
novo. Na casa grande. Não, é o Qualistage. É 5 mil pessoas e lotado. Esgota. É inacreditável. É inacreditável. Porque antigamente nós, crianças, víamos Xuxa, Angélica e Mara Maravilha, Eliana na televisão. Hoje é isso aqui. É isso aí, exatamente. É o tempo todo, cara. Então, por isso que você me pergunta sobre o que eu quero fazer, e tem coisas que eu quero fazer, mas a verdade é que eu não sei o que vai ser da arte, eu não sei o que vai ser do humor, não sei, assim, essa chegada da inteligência artificial, o quanto que isso vai impactar mesmo no trabalho das pessoas, a gente não sabe. Então, a única coisa que eu tenho certeza é o teatro. Uma muito louca, né? O teatro é a coisa mais segura. Tu não tem um sonho que você tenha. Você nem já parou para pensar, meu principal objetivo, eu tô fazendo isso para poder lá na frente... Não tem, é tipo... Cara, que meu sonho sempre foi muito mais pessoal do que profissional. Eu sempre tive o sonho de ser pai. Então eu quero trabalhar muito nessa fase da minha vida, que eu tô aqui podendo. Tem toda a razão. Até os 35, 36, e aí poder focar a minha vida à paternidade. É um objetivo, mas também não sei se isso vai acontecer, se eu vou ter antes, se eu vou ter depois, tudo depende com quem eu tiver, mas eu acho que isso é um objetivo. Agora, o objetivo profissional, eu acho que eu quero continuar em histórias que me satisfaçam, que me façam ficar empolgado de fazer uma peça, um filme. E, por exemplo, o Porta é uma coisa que me empolga. Então, hoje eu vivo um sonho, assim. O Porta é demais, cara. Eu acho demais. Pô, demais. Tava vendo hoje você fazendo Pinóquio lá com o Marco Nanini. Tava rindo pra caramba. Porra, aquilo é demais, cara. Imagina, o Porta ainda tem isso. Que eles, como me conhecem, tem essa relação de proximidade, porque não são tantos atores, eles sabem que eu sou muito fã do Nanini. Aí fazem um esquete que eu contraceno com o cara. Porra, é um gesto pequeno, mas que diz muito, assim. Eu falo, pô, ainda bem que eu tô nesse lugar, sabe? Sim. Ô pai, que é isso? É a porra do Labubu que você queria. Tá feliz? Posso trabalhar? Mas de madeira? Eu queria um original, cara. Não esse artesanato cafona que você faz. Por que você me odeia? O Porta dos Fundos, ele já criou uma cultura de alguns que são clássicos, assim. O Tabet, eu falei pra ele do Macaco da Bola Azul. Aquele da Dani Suzuki, ela veio aqui também, cara. A gente ria, né? Agora da Dani Suzuki, cara, o Porchat fazendo, né? Dani Suzuki. A mulher fala uma mulher qualquer. Ele, não deixa isso pra lá, pô. Ela fala, cara, qual que você acha linda e tal. O Porchat é muito craque, né? Dani Suzuki. Não, não falei nada, Dani Suzuki. Ela, essa piranha japonesa. Cara, é muito engraçado. Esse casal era muito bom. É muito engraçado, cara. Porta dos Fundos é foda. Eu sei que você ama Flamengo, futebol e tal, mas tem alguma coisa que você gosta demais, que você ama e que ninguém sabe, assim? Cara, Roberto Carlos, o rei. É mesmo? Sou viciado. Todo Natal, toda fim de ano, além dele ficar tocando na minha casa, eu mostro pra minha família as músicas que eu mais ouvi no ano. Eu amo Roberto Carlos, eu passo o meu ano ouvindo, procurando as músicas dele, descobrindo, lendo biografia, vendo documentário. E olha que não deixa muita coisa sair, não. Quer dizer que o Roberto Carlos é tua... Eu acho que é uma coisa que as pessoas já acham que não conversam muito com a minha personalidade, assim, ninguém diria que eu... Ninguém diria. 25 anos, flamenguista, Rio de Janeiro, mas eu sou apaixonado por Roberto Carlos, cara. Sou muito fã, é meu cantor favorito. Conheceu ele? Nunca. Não? Pô, tem que fazer isso. Tem que providenciar, né? Tem que dar uma acalmada agora. Tem. Então, não sei se vale conhecer, né? Porque ele tá puto ultimamente. Imagina, chega você, não quero falar contigo, não. Não quero, eu te odeio, do nada. Vi um vídeo teu... achei uma merda. Mas eu tenho muita vontade de ir num show dele. Isso eu tenho que fazer mesmo. Cara, pô, Roberto Carlos. Quer dizer, tu fica assim de noite às vezes e fala, pô, vou ouvir meu Roberto Carlos. Eu faço. Me amarro, acho ele foda. Fala que tu não gosta de música em inglês, tem essa? Que tu não gosta de nada de inglês? Não, cara, isso aí... Vou começar a mudar a tua cabeça, não, porque você tem aquela coisa de brasileiro... Raiz. Não pode. Michael Jackson, não gosto de ouvir Michael Jackson. Eu acho o Michael Jackson, cara, o maior da história. Eu só falei... Olha, depoimento forte. Assim, eu não falo outras línguas, né? Eu só falo língua portuguesa. E mesmo assim falo mal, mas falo língua portuguesa. Não tenho envolvimento, portanto, quando eu ouço uma música americana com a letra, ou uma música espanhola, francesa, eu não ouço, eu não tenho apego. Então a chance de eu ouvir uma música espanhola e querer repetir é muito menor do que ouvir uma música brasileira, que eu tenho uma relação com aquela letra e me apaixonar e querer ficar ouvindo, entender, compreender, me emocionar. Agora, música é muito mais que a letra, óbvio, eu tenho noção disso. Música clássica eu amo e é só instrumental. Você fez inglês quando era novo? Você não... Eu fiz, mas eu nunca entendi. Era aquele inglês? O inglês mequetrefe. E eu nunca entendi, eu acho dificílimo. Acho que a minha cabeça ela não
não concatena. Eu tenho que focar, eu sou um imbecil. Pô, Muda a meu vida. pai com 70 aprendeu a falar um pouquinho, aquele inglês. Ele aprendeu? Não, Joel Santânico. Ele Então, eu sou um pouco melhor que o Joel. Não, mas se você aprendeu assim, 1 a 2 anos, tá falando inglês. Pois é. Então, mas mesmo assim, eu já aprendi várias vezes o básico, né? Mas você vai ouvir uma música, parece que é outra língua, a mesma música, eu não entendo. Estou ouvindo meu rap, então, o jeito que eu canto. Tem música que eu canto 4 minutos sem parar, blá blá blá, blá em inglês. Pô, me manda depois. Não, eu te mando. Porra, isso é... Tô falando sério. Irado. Mas você canta em inglês? Canto em inglês, mole, rápido. Igual o negro americano, né? Assim, desde pequeno. Desde pequeno não, desde novo, né? Não sabia. Quantos países você já foi? Além do Japão, você já foi para os Estados Unidos também? Eu fui Estados Unidos, Japão, Alemanha, Chile. Sempre de passeio ou você foi Sempre, não, Alemanha eu participei de um festival de teatro. Olha que maneiro. Foi bem maneiro, no interior da Alemanha, em Dresden. Foi bem maneiro, a gente participou, foi uma peça que eu fiz pelo Tablado também, foi convidada para um festival de teatro jovem, de grupos jovens de teatro. Aí a gente foi, ganhamos o prêmio de melhor peça de festival. Caralho, que maneiro. Foi irado. Mas como é que era isso? Tipo, você fazia a peça em português? E aí tinha legenda em cima em alemão. Olha, cara. Foi muito louco. Quantas estavam concorrendo lá? Como é que era? Cara, eu acho que tinham mais ou menos umas 6 peças. E era para o público jovem alemão, assim. Que interessante. Era para criança, era uma escola, era uma coisa bem, bem maneira, um festival. Festival Relihal. Pô, legal isso, né, cara? Porque aí... E deve ter gente lá de fora que mesmo não entendendo a língua deve dizer, pô, esse garoto é talentoso. Pode ser. Deve identificar algo. Tem um vício, né? Uma experiência legal. Muito, muito legal isso, cara. Não sabia, não. Foi maneiro. Então, você tem que... porque assim, pô, você não poder ver série, essas coisas... Hoje em dia, cara, tu vê tudo em português, cara. Você vê o cara... Que eu não gosto, aliás, eu gosto de ouvir inglês. Eu boto legenda em inglês, né? Agora tem gente que bota dublado tudo. Não dá. Tudo dublado. Não dá pra botar aí fica, tudo. Você irá lá... Você não mostrou tudo, né? E olha que a dublagem brasileira é das melhores do mundo. Uma das melhores. Mas é difícil, porque você percebe a dissonância, né? Eu trouxe aqui um dos maiores dubladores do Marcos Ribeiro, cara, que é um gênio, assim, que ele fazia fazia Tom Hanks, tudo que é filme. Pô, cara, os caras são... foda. Os caras são... a dublagem brasileira é irada mesmo. Você não foi chamado para fazer dublagem, não? Nunca, ainda não. Porque tem muito artista que veio aqui que fez dublagem. Eu tenho vontade de fazer. Tem vontade? Tenho. Pô, ia ser legal, né? Um desenho animado. Pô, imagina esses personagens da Disney fazem ser o seu personagem. Imagina, deve ser maneiríssimo. Tu gosta desse negócio? Se amarra? Acho irado. Me diz como é que foi o negócio do torcedor do Flamengo, do New Maracanã, o novo, como diz o Mauro César, New Maracanã. Cara. Que é aquele torcedor... Nutella. Nutella. Não, é o James. Exatamente, cara. Porque o Maracanã, se você vai hoje... Você vai muito no Maracanã. Vou. Mas esquece aquela coisa de Geraldinho e Arquibaldo, acabou. Agora, meu irmão, é só a galera que sai do Maracanã de limusine, uma galera que sai, começa a pedir Uber lá tá 30 do segundo tempo, começa a pedir o Uber. Fala, gente, o que é isso? E tem uma coisa que é o que mais me incomoda, que aí a gente tá falando de esfera social, foda-se. Mas assim, a relação com o clube parece que trata o Flamengo como algo que tá te servindo. Então, se o Flamengo perde, vaia. Não, eles não estão fazendo isso. Que jogadores são esses horrorosos? Caralho, a relação é de torcida, a relação é de você apoiar. Óbvio que tem momentos que a gente tem que cobrar enquanto torcedores, mas eu acho que a torcida do Flamengo ficou muito chata. Uma torcida que é isso, assim, o Felipe Luiz perde 2 jogos, perde 2 campeonatos, começa uma comoção, um movimento para derrubar. Eu acho uma coisa muito... Eu comecei a achar a torcida do Flamengo muito... nariz em pé, entendeu? Isso nunca teve a ver com o Flamengo, porque o Flamengo é uma torcida justamente muito auto-irônica, o Flamengo sempre se sacaneou, uma torcida engraçada, bem-humorada. E o Maracanã recentemente quando o Flamengo não ganha, fica com um astral pesado, eu acho... Pô, até quando ganha, já de 8-0, o pessoal tava xingando. Exatamente, ganhou de 8-0 xingando. Não, aquele vídeo seu, esse daí... Viajou o mundo, cara. Meu irmão, todo mundo... Do presidente? Não, do Flamengo, do torcedor. Torcedor. Do presidente também. O do torcedor foi, Essa música que tá tocando é qual? Uma vez Flamengo, não conhecia. Vocês querem que eu já chame o motorista pra esperar a gente aqui na porta do Maraca? Eu chamo. James, consegue trazer uma champanhe pra mim e pra Madá? Zipa de Quintino? Quintino é onde? Bélgica? Teve jogador também botando? Teve cara, tudo, tem. Cara. Eu vi muito jornalista, muita gente. Tem uns jogadores que me seguem que são bem gente boa. O Everton Ribeiro me segue. Eu adoro ele. Ele é ídolo, gente boa. Foi no Jogo das Estrelas 2, 3 vezes. Ele é demais. Aí tem o Rafinha da seleção,
O Rafinha do Barcelona. O Dom Fredon, atacante, gente boa. Uhum. Marcelo, lateral esquerdo. Também. Elias, volante. Tem uma galera maneira, Elias assim. é gente boa demais. Uma galera muito maneira. Então eu me amarro no meio do futebol. É só isso. Eu não queria me envolver tanto porque meu medo é perder essa paixão que eu tenho. Sim. Mas já foi, agora já foi. Já foi, né? Já era. Agora tá todo mundo te chamando pra programa E todo de mundo futebol. espera que eu faça vídeo de humor quando tem uma história dessa. O Flamengo. Foi no Casé, foi o Mundial de Clubes que você fez, né? Fiz lá. Caraca. Foi maneiro. Vem cá, tem algum plano aí agora alguma coisa mais assim na frente aí que você vai fazer? Algum projeto novo que dá pra já começar a falar? Não? Cara, a princípio, Porta dos Fundos esse ano a gente deve voltar com o Braucast. Vai ser maneiro. Vou estar lá no Porta dos Fundos esse ano. Devo ir com a minha peça de teatro para São Paulo. E esse ano eu devo gravar uma série em São Paulo, mas que aí eu não posso dar informações, mas é uma coisa maneiríssima. Olha. Bem maneira. Não, mas a peça que você está falando para São Paulo é a do Dinossauro. Essa última que você fez, do Dinossauro. Tá. E a série é para São Paulo também. Em São Paulo, mas é pro Brasil todo, mas vai ser maneira. Vai começar, já gravou? Começa em junho a gravar. Vai começar a gravar em junho? Deve ser para ano que vem. Na época da Copa do Mundo, né? Logo depois. Meio da Copa? Depois da Copa? Começa a preparar, mas começa a gravar em agosto. Você falou pros caras, bota pra frente. Claro. Não dá pra perder. Tu quer ir na Copa, não? Quero. Ah, é? Quero ver se eu acho alguma marca, alguma parceria. Eu ouvi você falando que você tem uma coisa que é diferente dos outros. Você fica assim, prefiro o Brasil campeão às vezes do que o Flamengo ser Prefiro, campeão. cara. É mesmo? Porque, além de eu ser flamenguista e eu achar que, tô com uma barriga cheia, dá pra aguentar 1 ano, 2 sem título, tranquilo. Eu nunca vi o Brasil ser campeão do mundo. Igual o Luva ontem falando, a mesma coisa. E tem uma coisa que, assim, eu quero ter a chance de comemorar com meus amigos tricolores, botafoguenses, vascaínos, que são muito meus amigos. Eu quero ter a chance de comemorar junto com eles alguma coisa, sabe? Sentir uma coisa de união total, sabe? Então eu torço muito. E fora que esse ano, cara, a estrela da seleção vai ser um moleque do Flamengo, da geração que, veio do Flamengo. Que eu vi, assim, que eu vi crescer, então... eu torço muito pelo Vinícius e pelo Brasil nessa Copa, muito. Pelo menos alguma coisa de bom acontece com esses 20 e poucos anos sem ganhar, que é isso que aconteceu em 94 também, que era assim, era tanto tempo, tudo bem que nos anos 82 e 86 existia era outro tipo de coisa, as pessoas torciam mesmo para a seleção brasileira. Hoje eu acho que não. Hoje o cara prefere o clube dele ganhar do que todo mundo. Mas pelo menos está voltando a ter esse senso de algumas pessoas de querer ver o Brasil campeão. E eu acho que a galera fala isso, tá? Não, eu prefiro ver meu time campeão. Eu acho que as pessoas preferem. Mas quando chega o momento da Copa do Mundo, qualquer eliminação do Brasil destrói o clima do dia para todo mundo. As pessoas ficam péssimas, cara. Eu vi o do 7-1, foi uma coisa assim... Impressionante. O 1-1 com a Croácia, que a gente tomou um empate no final. Eu vi gente... O dia acabou, cara. Que as pessoas ficam péssimas também com a seleção. Bom, vamos ver, né? Agora, eu vou falar com o Bruno para ter um teste de novo para você fazer, para ver se você volta... Porra, meu irmão. Você tem que fazer um teste físico para ver a condição física, para ver se você aguenta o sol a subir, descer... Tem que falar com o Bruno pra gente inverter. Bota o jogo das estrelas antes e bota os artistas depois. Não, aí você tá falando... Sabe quando isso acontecer? A chance é zero, nunca, mas nunca. Né? Que aí a gente joga na sombra. O mais fácil é cancelar os artistas, né? Mandar você para outro lugar, entendeu? Porque assim, eu não posso aceitar um jogador chegar fisicamente assim, novo, debilitado, jogar 4 minutos e sair. Isso é uma vergonha. Cara, isso é uma vergonha. Mas eu vou falar com o Bruno esse ano. Não tem condição. Faz sua inscrição lá, faz seu teste. Paga um valor. Meu irmão, foi bom demais ter você aqui. Bom demais, foi Júnior. bom demais. Mas vai voltar mais vezes agora. Por favor. Né? Por favor. Vamos ver se a gente se encontra lá no... Um brinde aí. É isso, um brinde. Sucesso pra você, É meu nóis. irmão. Sempre.